Eu tinha esquecido. Mas aí se ajudou, né? Começou. Ajuda no grupo, a Ana Paula ajudou. Tá. Pronto. Agora, ver se tem alguma coisa eu já assisti. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar. De manhã eu fui até um pouco extenso na hora de dar a apresentação. Comecei a viajar e terminei tudo, a apresentação toda às 11h49. Então, Meu céu. Então. E a nossa? Socorro, hein? Qualquer coisa eu te acelero. Intimidade às vezes ajuda. Ai, que bom, Dom Paulo. Eu sou péssima para fazer isso. porque. Tem que ficar até Não tá falando detalhes. Tá, sem detalhes. Então, meu nome é Alexandre Medeiros Jorge Carvalho, professor de Educação Física na Escola Municipal, Dr. Jair Mendes de Barros, dei aula lá no SIC, dei aula na Integração, dei aula no Darcy. Já usou o guarda-chuva. Quase. Mas não foi quase. Essa parte. Me salvou. Não teve usado. Como que eu me entendi por gente, comecei a questão de pesquisar, juntar, associar, relacionar. Desenhei animais, colecionei super-heróis, soldadinhos, animaizinhos, não animalzinho vivo, animalzinho de plástico. Desde os 5 anos de idade. Pegava as figurinhas de animalzinho, colava em albinho, fazia os albinhos. Depois, com 8 anos, terminada a Copa de 82, que infelizmente eu não assisti, eu me apaixonei por futebol. Vi lá o Flamengo do Zico, Nunes, Adílio, aquela coisa toda, e fiquei apaixonado por futebol. Aos 10 anos, 9, 10 anos, época do Pan-Americano, de 1983, eu comecei a ir lá o Agberto Guimarães, venceu 800 metros, 1500, comecei a dar umas piscadelas para evento muito esportivo. Mas retornei para o futebol e até os 12 anos ali, torcendo aquela coisa, chorando quando o Corinthians enfiou 4-1 no Flamengo em 84, né? Fui nessa coisa de futebol e gostando. Só que já começando a olhar outros esportes, principalmente atletismo, natação, que a televisão falava, vôlei, basquete, que a nossa TV falava. Chegado em 1987, houve o Pan-Americano, lá em Indianápolis, aí a Globo começava a anunciar, Olimpíadas 88, Olimpíadas 88, olha que interessante. E eu comecei a pegar a enciclopédia, abrir e consultar a relação dos campeões olímpicos, por modalidade. Então eu começava a relacionar o país, a modalidade. O que mais me chamou a atenção? A questão do esporte feminino. Tanto masculino lá. Aí você ia na coluninha do feminino, um pouquinho. Aí eu falava, mas por quê? Não tem que ter igual. Já pensava assim, não tem que ter igual. Tem que ter o masculino e o feminino. Né? Mas aí depois a gente vai aprendendo o porquê disso tudo. E comprei fitas VHS para gravar a Olimpíada, em 88, né? Foi em outubro, 14 anos, eu já fui lá para gravar, gravava. Depois ia para a escola atrapalhava, ia para a escola de manhã, aí voltava, dormia à tarde, aí madrugada virava, era em Seul, virava a madrugada gravando aquela coisa. Muitos dizem, é coisa da idade, é uma empolgação, mas depois larga a mão e tal, mas não, comigo foi o contrário. Comecei a gostar mais ainda. E vivendo num país em que você tem, em termos, naquela época, você tinha contato com pouco esporte. A televisão brasileira era meia dúzia de esportes, você não tinha internet, você não tinha local para achar os campeões, a relação. Eu também, caseiro, não gostava de sair de casa, tal, mais difícil. Mas tudo bem. Aí com 13 anos começo a fazer essas pesquisas, faço as gravações. Aí com 16 pensava em fazer jornalismo esportivo. Vou pesquisar, vou ter os dados lá e vou acompanhar. Mas, questões lá de casa, tudo, carreira do pai, foi juiz de direito, não, faz direito, é gostoso, tem que cuidar da sobrevivência, o jornalismo você vai passar fome, blá blá blá. E eu, bastante inseguro, fui fazer direito.
né? A gente entra, errou fazendo direito. Aí fui para o direito. Como que eu ia para a faculdade? Acordava de manhã, não estava de manhã, mas de manhã. Ai, tem que ir para aquela cadeira. Aí nesse processo, o que vai acontecendo? Você vai ficando deprimido, vai ficando triste, começa a desenvolver um monte de fobia. Então minha vida ficou ali numa fase assim, bem complicada, bem, vamos dizer assim, vazia. Ou cheia de problemas e vazia de felicidade. Ressuscitei em 2002, 2003. Não, 2002. Ressuscitei em 2002. Trabalho de psiquiatra mesmo, medicamento, principalmente medicamento, e saí para o mundo. Aí já em 2002, fui lá para o Rio de Janeiro, conheci o professor Lamartine Pereira da Costa, me convidou para participar do Fórum Olímpico lá no Rio de Janeiro, apresentei proposta de trabalho, ele designou um professor para me acompanhar, né, norma de hierarquia, essas coisas, e aí fiz as propostas, fui lá para o Rio de Janeiro. No fim tive que apresentar um trabalho que eu nem sabia que tinha que apresentar, fui saber na hora. O pessoal tudo com PowerPoint, com coisa, e eu com umas coisas. Aí fui no Gogó e deu certo. Depois me formei em Educação Física aos 32 e passei no concurso. Na verdade, minha ideia era fazer mestrado, eu nem achei que ia passar em concurso. Eram 2 vagas, mais de 500 candidatos. Vou prestar o concurso, vou fazer o mestrado, essas coisas, e lá na faculdade os professores falavam, né? Porque eu fiz aqui em Vinhedo. Imagina, eu ia lá para Campinas, aqui em Vinhedo, perto de casa. Só que os professores eram da Unimep e tinha alguns da Unicamp. Então, até que... E passei no concurso e virei professor. Em casa, com toda essa questão de depressão, fobia, né, ainda cobrava, não trabalho. Quer dizer, me direcionou para um negócio que não tinha nada a ver comigo e ainda cobrava. Então foi difícil. Foi um período muito difícil da minha vida. Mas o amor pelo esporte, pela pesquisa olímpica, permaneceram. E a compulsão pelo colecionismo dos livros de revista. É um negócio, isso aqui é parte da minha biblioteca. Eu me lembro, quando eu comecei a pesquisar, o meu material de consulta era placar, as enciclopédias, dava uma coisinha assim no armário. Algumas revistas, era isso. Depois, em 94, 96, 97, aumentou para uma estante. Eu olhava aquela estante com os livros assim, e falava, nossa, podia ter mais coisa, né? Coisa do mundo inteiro. Mas tá bom, pelo menos eu tenho isso daqui. E hoje, né, já são mais de 3 mil livros e revistas. E aí importa do mundo inteiro. Eu já nem sei mais se eu sou pesquisador, se eu sou colecionador, o que eu sou. Eu estou com os livros lá em casa, tem uns que estão até no chão lá, que não tem nem onde guardar direito, porque a vida ficou meio bagunçada. Então tá, né? Semana passada chegaram 25 livros, livro muito pequeno, da Geórgia, antiga República da União Soviética. Aí tem também da Bielorrússia, tem da Ucrânia, tem da Rússia, tem da Letônia, Lituânia, Estônia. Então um livro bem... Eu gosto muito de pegar livro leste europeu. Se bem que os que têm melhores publicações, Suécia, Alemanha e a República Tcheca. Finlândia, mais ou menos. Antiga União Soviética também, mais ou menos. Mas Alemanha, Suécia e República Tcheca são os que se destacam mais. Tanto que quando eu coloquei a bandeirinha aqui, era para relacionar... Cadê a bandeira da China? Eu não consegui ainda. Eu tenho acho que 2 livrinhos chineses. Tento contato. Tem uma que é do Comitê Olímpico lá da China, dos jovens, né? E toda hora que ela publica uma coisa, eu curto e falo, e os livros? Aí outro dia ela falou, mas eu vou te ajudar sim, estou esperando. Então, China, Coreia do Sul e Cuba, para mim, são assim estão no meu radar. Semana retrasada chegou da Dinamarca. Eu tinha importado 20 e poucos da Dinamarca. Então assim eu tento
né, melhorar, aumentar a minha enciclopédia. Isso aqui é uma parte do meu caderno da Faculdade de Direito. Da Faculdade de Direito. Eu ficava fazendo lá viajando nos meus pensamentos, dando aula. E eu me lembro um colega passou perto de mim, né? Acabou a aula, eu estava lá escrevendo, né? E eu lembro que na época eu estava escrevendo os medalhistas da União Soviética no boxe. Eu pegando os nomes lá, de cabeça, tentando lembrar. Tá. Ele passou, olhou assim, né? Porque o cara está anotando bastante. Na hora que ele olhou, ele viu os nomes e olhou para mim assim. Olhou assim e saiu. Porque não tinha jeito. Aqui, ó, essa é a Mirador, uma das primeiras fontes. O resultado só do campeão. E aí eu ficava olhando, por que é masculino? Ó, natação, aí tá homens, aí você vai lá no feminino, é reduzido. Então eu questionava isso. Aqui da Barça, da Olimpíada de 72, os campeões. Isso aqui eu olhava 500 vezes por dia. Aí os nomes ficam tudo na cabeça. Isso aqui foi quando eu comecei a participar dos congressos. Esse aqui foi o primeiro congresso, foi lá no Rio de Janeiro. Aqui com o professor Lamartine, a Silvana Golder, também lá do Rio Grande do Sul. E eu ali na primeira vez que eu conversei lá e falei meu tema era América Latina nos Jogos Olímpicos. Então eu fiz um estudo da participação da América Latina nos Jogos Olímpicos e comecei a falar sobre. Então aqui com o Tetsuo Okamoto, primeiro medalhista do Brasil nos 1.500 metros, primeiro medalhista do Brasil na natação, e ganhou bronze nos 1.500 metros. Manuel dos Santos Júnior, aqui o Ostapenko da ginástica, o Aurélio Miguel, a Malbi do vôlei. Isso aqui veio de intruso, porque lá em Santos eu jogava futebol na praia, então eu era fanático ali pelo Maradona. Então eu ia sempre com a minha camisa da Argentina. Eu não corria nenhum risco, eu ia com a camisa da Argentina e não corria. Então o tema de hoje, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, conteúdo para a educação física, os grandes destaques de cada edição olímpica de verão. Os grandes destaques eu dei uma conotação mais internacional, certo? Mais internacional. Só que algumas pinceladas no Brasil, tudo bem? Vamos começar com os Jogos de 1896, Atenas, na Grécia, que foi a grande conquista do Pierre de Coubertin, que conseguiu fazer com que a realeza lá na Grécia patrocinasse os Jogos Olímpicos. Inclusive teve o estádio, o Panathinaikos, foi uma doação do George Averoff, que era um milionário da época. 1896. Como é bom ter bons amigos, né? Verdade. 1896 na Grécia, primeira edição da Era Moderna. Não houve participação feminina. E alguns dos destaques. Robert Garrett venceu no lançamento do disco e no arremesso de peso, só que ele havia desistido de competir no disco, porque para treinar forneceram um disco de 5 quilos. Aí quando ele foi praticar, ele não quis. Chegando a Atenas, ele descobriu que era de 2 quilos. Aí ele foi competir, bateu os gregos, que os gregos queriam essa medalha de ouro, por causa daquelas esculturas gregas, geralmente o discópolo, né, que era retratado. E aí o Robert Garrett conquistou a medalha de ouro no disco e no peso. James Connolly, campeão do salto triplo, primeiro campeão da Era Moderna, foi um norte-americano, James Connolly. Spiridon Lewis, que ganhou a grande fama às vezes as pessoas, quando vão dizer o maior destaque da Olimpíada de Atenas, falam no Spiridon Lewis. Por quê? Ele venceu a prova da maratona e foi a única medalha de ouro da Grécia no atletismo. Os Estados Unidos tinham conquistado 9 de ouro, o Reino Unido 2, Reino Unido não, a Austrália 2, então estava faltando ali uma medalha de ouro para a Grécia, ou seja, alguém ali da Grécia sendo homenageado dentro do estádio olímpico. Karl Schumann, da Alemanha, conquistou várias medalhas, foi campeão na luta greco-romana,
conquistou 3 medalhas de ouro na ginástica, competiu no atletismo, competiu em subida de corda, competiu no levantamento de peso, tudo para evidenciar o quê? Que naquela época não havia uma especialização. Então, os atletas iam lá para competir e procuravam se arriscar nas modalidades. Alfred Raidos, da natação, ele foi campeão dos 100 metros e dos 1.200 metros estilo livre. A prova de natação foi na Baía de Zéia, estava muito movimentado, o clima estava instável, água muito movimentada, competições de remo canceladas. E ele, descrevendo a prova dos 1.200 metros, ele disse: a nossa vontade de vencer foi superada pela vontade em sobreviver. Tanto que muitos não terminaram e precisaram ser resgatados na água. 1900, em Paris, foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos, que foi realizada em conjugação com a Feira Mundial. Sabe essas exposições mundiais que tem? Então, pegaram uma dessas feiras para fazer para conjugar junto com os Jogos Olímpicos, só que a organização foi um caos. Várias provas, não se sabia se era olímpica, se não era, tinha prova que foi para atleta profissional, prova para amador, então foi uma bagunça. Inclusive, as competições de atletismo, aqui o Alvin Kreisler e o John Tilford, que ganharam várias medalhas em provas de corrida de velocidade, corrida com barreira, e o Kreisler, inclusive no salto em distância, estavam correndo, terminando a corrida, aqui a disputa de 60 metros, no bosque. Não houve uma pista de atletismo, foi no bosque de Bolônia. O lançamento do disco, também aqui o bosque, as árvores ali cercando a região, e a Charlotte Cooper, do Reino Unido, a primeira campeã olímpica, primeira mulher campeã olímpica na era moderna. E houve uma outra americana, a Margaret Abbott, campeã do golfe. Então foram duas apenas as medalhas de ouro para as mulheres nessa época. 1900 ainda, competição de remo, prova do 2 com, você tem 2 remadores e o com é o timoneiro, que vai ditando o ritmo das remadas. O que os atletas fizeram? Todos ali resolveram tirar o competidor que eles tinham na prova e colocar um menino, um garoto que estivesse andando lá pela cidade. Então não foi só esses holandeses que fizeram isso, mas todos fizeram. Aí colocaram esse menino, e esse menino teria sido o primeiro, aliás, o mais novo campeão olímpico da história. Só que não se sabe o nome dele. O nome se perdeu. Léo Delunden venceu uma prova. Que prova que ele venceu? Tiro ao alvo. Mas essa prova foi tiro ao alvo, ao pombo vivo. Então foi a única vez na história que animais foram mortos de forma proposital pela causa olímpica. E na natação, não sei se a foto está pequena, mas depois vocês vão receber vocês vão poder olhar. Na natação, fizeram provas de nado submerso, em que o atleta era calculado a distância que ele percorria por baixo da água e o tempo que ele conseguia ficar embaixo. Para uma característica era dado 2 pontos e para outra 1 ponto, agora não lembro qual. E na natação, 200 metros livres com obstáculos. Então, durante o trajeto, tinha que passar por baixo de barca, tinha que subir na barca, tinha que subir, escalar uma torre, para depois voltar para a piscina. Então foram provas da época, algumas delas. Eram mais provas. Aqui também, 1900, a competição de ginástica. A ginástica tem aquele conceito, veio lá da Grécia Antiga, de falar de ginástica, englobando tudo, né? A pessoa está correndo, ele está fazendo ginástica. Está correndo, ele está fazendo ginástica. Está nadando, ele está fazendo ginástica. E esse conceito, de certa forma, se refletiu aqui, porque na competição de ginástica, que era o geral, teve prova de salto com vara, teve prova de corrida, teve prova de levantamento de peso, tudo dentro do programa da ginástica. Então, esse aqui é o francês Gustave Sandra, campeão olímpico na prova. 1904, St. Louis, Estados Unidos.
distância da Europa para os competidores chegarem aos Estados Unidos. Alto custo. O que aconteceu? Pequena participação. Pouca participação de atletas. Alguns estrangeiros que viviam lá se inscreveram e competiram. Archibald Ram, ou Arch Ram, dos Estados Unidos, um dos destaques, venceu 60 metros, 100 metros e 200 metros no atletismo. Oliver Kirk, do boxe, conquistou 2 medalhas de ouro. Como o torneio tinha poucos competidores, disputavam apenas uma final e saíram com a medalha de ouro. Ele se inscreveu, ele competiu em 2 categorias. George Azer, da ginástica, rivalizou com Anton Reiter, também outro norte-americano, só que o Azer tinha como característica uma perna de madeira. Então ele competia com uma perna de madeira. Nesses Jogos Olímpicos de 1904, os organizadores reservaram uma competição para minorias, para outros grupos étnicos, e aí fica uma polêmica, né? Foi uma forma de preconceito, o que aconteceu. Consultando a reportagem oficial dos Jogos Olímpicos de 1904, existe até uma análise sobre o desempenho desses atletas. Imaginou-se que por viver lá no meio do mato, era mais ágil, né? Isso acabou não se confirmando. Então foi uma das polêmicas desses Jogos Olímpicos. Outra polêmica foi a prova da maratona. E um dos competidores, o Frederic Lors, ele pegou uma caroninha no meio do caminho, uma caroninha de carro, e chegou lá em primeiro lugar. Só que depois ele foi descoberto, ele foi desclassificado, e outro norte-americano, Thomas Hicks, ficou com a medalha de ouro. Esse atleta aqui, em círculo, que não está de shorts como os outros, o que aconteceu com ele? Ele é o cubano Félix Carvajal, para conseguir chegar aos Estados Unidos, ele fez várias apresentações em clubes, coisas assim de show, de ficar submerso em água, tudo, em demonstração de folha, para poder chegar a tempo para a corrida da maratona. Ele chegou no dia da competição, de calça, de bota, e aí precisaram cortar, né? O Martin Sheridan, o lançador de disco, arrumou uma tesoura, cortou a calça dele e ele competiu. Chegou em quarto lugar. Conseguiu ainda ficar em quarto lugar. No meio do trajeto parou para comer umas maçãzinhas. Depois que comeu as maçãzinhas, deu umas cólicazinhas nele e precisou se afastar um pouco para depois retornar para a prova. George Page, entenderam, né? George Page foi o primeiro negro medalhista, competia nas provas de 400 metros e 400 com barreira. Ele não foi campeão, ele foi medalhista de bronze. E um cubano, Ramon Fonst, que conquistou 3 medalhas de ouro nesses jogos e venceu as provas de florete e sabre. A outra medalha de ouro dele foi na competição por equipes. Só que a competição por equipes envolveu atletas de outras nacionalidades também. Mas ele ganhou 3 medalhas de ouro, só que para Cuba são contabilizadas 2. Bem, alguma questão de 1904? Em 1906 fizeram um evento comemorativo dos Jogos Olímpicos da Grécia, de Atenas. Só que o Comitê Olímpico Internacional não considera como oficial, mas os pesquisadores consideram. Mas eu estou seguindo mais a linha do COI. 1908 em Londres, no Reino Unido. Ela está tirando foto porque tem um negócio aí, né? Vixe, já. Cada tem o seu horário. Tem um horário. Mas depois justifica. Eu faço depois do horário. Não, gente, não importa. Se fizer 20 minutos, porque é horário de intervalo, eles aceitam. Depois justifica. 1908 em Londres, no Reino Unido, uma rivalidade entre Estados Unidos e Reino Unido. O Reino Unido era império, Estados Unidos era colônia. Os ingleses não se conformavam com os norte-americanos estarem se destacando e os Estados Unidos serem uma potência. Isso acabou se revelando nas competições. Mas antes de tudo,
um conceito de estádio de multiuso foi utilizado lá em Londres. Por quê? Existe a pista de atletismo, onde foi feito o desfile, uma piscina onde foram realizadas as provas de natação, o ringue de luta, a realização de luta, nessa outra parte, competições de ginástica, e em volta, o que parece ser um muro, na verdade é o velódromo. Então, na mesma estrutura, pista de atletismo, velódromo, piscina e ringue para luta. Foi construído pro evento. Foi bem. Tá. Foi bem. Wyndham Housewell, do Reino Unido, por que ele está cruzando a linha de chegada sozinho? Porque na corrida de 400 metros, havia 3 norte-americanos e ele. Um deles foi desclassificado por interferir na passagem do outro, porque nessa época, 400 metros era corrida numa raia só, igual aos 800. 1800 começa dividido depois junto. E a rivalidade da época entre britânicos e norte-americanos, a arbitragem acabou por desclassificar um dos corredores norte-americanos. Os outros 2 se recusaram a participar da prova de novo e o Housewell correu sozinho. Ray Uriah, dos Estados Unidos, teve poliomielite na infância, andou de muleta, só que ele se tornou especialista em salto em distância, triplo e altura, sem corrida. Um verdadeiro teste de impulsão. Inclusive, seria até interessante nos Jogos Olímpicos ter essas disputas. Porque o salto em distância, o salto em altura hoje, mais do distância, a altura nem tanto, depende muito da velocidade do atleta. Se o atleta não for rápido, ele não vai conseguir longe. Então, para se ter a real impulsão, corrida parada, salto parado. Oscar Swan, da Suécia, aos 60 anos de idade, conquistou medalha de ouro na prova de tiro ao alvo, tiro ao cedo, né? E foi o mais velho campeão olímpico individual na história. Aqui ele estava com 60 anos de idade. Depois, em 1920, aos 72 anos, ele vai ganhar outra medalha e vai ser o mais velho medalhista. E com 64 ele vai ser campeão por equipes em 1912 lá em Estocolmo. Aí é o mais velho campeão. Registro até hoje é ele. Estados Unidos. Todas as categorias, participação, medalha, Participação, não sei, porque tem um japonês do hipismo que foi longe aí da. Eu acho que aí já precisa olhar. Tá. Porque tem também um outro austríaco, Pongratz. Depois eu vou pesquisar. Pongratz, da Áustria, também é um dos mais velhos participantes. Tá. Dorando Pietri, prova da maratona. Chegou no estádio, mal, desmaiou. Aí o que fizeram? Os árbitros não queriam que ele perdesse. Pô, o americano está vindo atrás, o John Hayes, vai dar essa de ouro para os Estados Unidos. Então lá na Inglaterra, com essa rivalidade toda, não, vamos animar, vamos reanimar o italiano. Aí conseguiram reanimar. O Dorando Pietri chegou na primeira colocação, teria conquistado a medalha de ouro, mas foi desclassificado, recebeu um prêmio lá da rainha da Inglaterra e a medalha de ouro ficou com o Johnny Hayes dos Estados Unidos. Nesses Jogos Olímpicos também foram disputadas foi disputada a prova de patinação artística, patinação no gelo, e essa dupla alemã conquistou a medalha de ouro. Outro destaque desses jogos, Henry Taylor, do Reino Unido, conquistou 3 medalhas de ouro na natação. 1912, Estocolmo, Suécia, estabeleceu o padrão de que seriam os jogos seguintes. Tanto os jogos de 1908 quanto os jogos de 1912 foram os que deram o padrão de como seriam as organizações esportivas. Principalmente porque nessa época estavam se formando as federações internacionais esportivas, e a AFA, a FINA, a de levantamento de peso já é um pouco anterior, a de ginástica também é de antes de 1900, mas nessa época o esporte já estava mais organizado. 1908 foi a primeira vez que os países marcharam com delegação própria, como equipes identificadas. Antes disso não, os atletas marchavam, mas não estava assim separado como delegação desse ou daquele. Por isso que nas competições por equipes, às vezes, havia equipe mista de países.
Nos Jogos de 1912, James Thorpe, ou Jim Thorpe, venceu o decátulo e o pentátulo. Foi considerado pelo rei da Suécia o atleta mais espetacular do século. O século nem tinha começado direito, ele já falou que era o mais espetacular do século. Porém, Avery Brundage, que depois foi presidente do Comitê Olímpico, foi presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, foi presidente do Comitê Olímpico Internacional, e foi atleta, disputou, fizeram uma denúncia dizendo que o Thorpe havia participado de partidas de beisebol e ganhado dinheiro com isso. Então, foi considerado profissional, ganhou lá uma meia dúzia de dólares e foi considerado profissional, perdeu as medalhas, morreu em 1953, desejando receber as medalhas de bronze. Só foi retornado para a posição de campeão olímpico em 1982. Aí as medalhas foram entregues para as metas dele. Hannes Kolehmainen, da Finlândia, venceu as provas de cross country, que era 8 km, venceu 5 mil e os 10 mil metros e iniciou a tradição dos chamados finlandeses voadores, porque nesse período houve desenvolvimento de muitas técnicas, né, de treinamento, e finlandeses e suecos estavam aí nesse meio, principalmente em provas de resistência. Armas Tarpali da Finlândia foi campeão no lançamento de disco, ganhou 2 medalhas de ouro no lançamento de disco. Por quê? Porque foi realizada uma prova, lançamento de disco como é hoje mesmo, e a outra prova, lançamento de disco com 2 mãos. Aí o que acontecia? Fazia o lançamento primeiro com uma mão, acho que era a esquerda, depois fazia com a direita. Eram 3 tentativas de cada. Pegava o melhor resultado de cada um, aí somava. Armas Tarpali fez isso no disco, foi campeão no disco. E Ralph Rose, dos Estados Unidos, que tinha sido campeão do peso em 1904 e 1908, conseguiu vencer essa prova de 2 mãos em 1912. Ele era policial, morreu em 1914 de tifo. E aqui 2 lutadores finalistas, Ivar Bonin e Anders Hallgren, um finlandês e um sueco. Na luta naquela época não havia limite de tempo. Então o cara ia lutando, o lutador ia lá disputando tudo. A hora que saísse um vencedor, beleza. Essa luta, a luta deles durou mais de 9 horas. Não houve um vencedor e cada um ganhou. Os 2 morreram. E cada um ganhou uma medalha de prata. Não houve medalhista de ouro. E aqui que eu tinha passado em branco na outra apresentação da manhã, a Fanny Durack, da Austrália, primeira mulher campeã olímpica na natação. Fanny Durack, da Austrália. O governo australiano não queria pagar a passagem dela, os australianos não queriam enviar uma equipe feminina, pagou do próprio bolso, foi para os Jogos, junto com uma outra competidora, conquistaram medalha de ouro e prata para a Austrália. Inclusive elas fizeram uma proposta. A gente pode correr, disputar, nadar, o revezamento, e cada uma nada 2 vezes. Lógico que o comitê, o organizador não permitiu. Mas elas estavam com essa disposição. 1920, Antuérpia. 1914, lá o arquiduque, o Francisco Ferdinando, foi assassinado, lá em Sarajevo. Detonou a Primeira Grande Guerra Mundial. Os Jogos de 1916, programados para Berlim, na Alemanha, foram cancelados e a guerra prosseguiu até 1918. Em 1919, decidiram que a Bélgica, Antuérpia, ia realizar os Jogos e os belgas conseguiram realizar um evento, um tanto limitado em termos financeiros, mas conseguiu cumprir a missão que foi proposta. Estreia da bandeira olímpica. Foi o ano que estreou a bandeira olímpica, que foi criada pelo Barão de Coubertin em 1914. Erroneamente dizem que as cores representam os continentes, mas as cores representam os países, as cores dos países que havia naquela época. Então, de forma que, você olhando a bandeira olímpica, uma das cores você vai identificar na bandeira de cada país que havia naquela época. Tudo bem? Victor Boan, da Bélgica, fez o juramento olímpico. Foi a primeira vez que fizeram o juramento olímpico.
ele era da esgrima. E nas competições de atletismo, de novo, a Finlândia se destacando. Joseph Guillemot e Paavo Nurmi travaram uma disputa na prova de 5 e 10 mil metros. Guillemot venceu os 5 mil, Paavo Nurmi venceu os 10 mil. O Guillemot teve um break, uma alteração no horário da prova, porque ia ter uma cerimônia lá para o rei, uma cerimônia real, essa coisa toda. Daí ele comeu bastante no almoço, e quando, em vez do horário da prova ser às 5 da tarde, trouxeram para as 2h30 da tarde, 2h15 da tarde. Aí ele correu, conquistou ainda, acho que foi os 10 mil, conquistou a medalha de prata, mas quando foi cumprimentar o vencedor, o Paavo Nurmi, ele acabou vomitando. E o Guillemot tinha uma outra característica, o coração dele era no lado direito. O Guillemot tinha o coração do lado direito. Duke Kahanamoku, Estados Unidos, venceu a prova dos 100 metros nado livre. Havia sido campeão também em 1912. Ele era do Havaí. Foi um dos principais atletas que contribuíram para a popularização do surf. Johannes Kolevainen, lembra aquele finlandês lá de 1912? Dessa vez venceu a maratona. Então, o primeiro atleta a ter vencido 5 mil, 10 mil e maratona em Jogos Olímpicos. O italiano Nedo Nadi conquistou 5 medalhas de ouro na esgrima. Aproveitaram a ausência da Hungria na disputa de sabre, que a Hungria era excepcional na disputa de sabre, e ele conquistou 5 medalhas de ouro, perdeu apenas na espada individual. Paavo Nurmi, da Finlândia, eu coloquei uma fotinho dele aqui, outra, uma foto mais de perto, e em 1920 foi disputado também o hóquei sobre o gelo, que o Canadá acabou conquistando a medalha de ouro. Quê? Tinha gelo nessa época, né? Porque depois foi separado Inverno e de verão, Sim. A separação de inverno e verão foi em 1924. Que aí eles fizeram semanas de esportes de inverno, lá em Chamonix. Viram que o negócio pegou, transformaram na Olimpíada. Então, nos Jogos de Inverno. Só que por que o COI fez isso? Porque Noruega, Suécia, Finlândia já estavam lá em 1908, 1907, 1909, organizando os Jogos Escandinavos. Então o COI sempre procurou trazer para a esfera dele todos os países do mundo. Igual teve aqui no Brasil os Jogos Sul-Americanos, em 1922. Então havia também a preocupação deles em trazer os países da América do Sul para próximo do Comitê Olímpico Internacional. Olha, Alexandre, em todas as pesquisas que a gente faz, fala-se que os anéis olímpicos são representação Dos continentes. Você não acha nenhum lugar que fala, que dê essa explicação? Mudou o significado. Nossa, tem um monte de lugar que fala isso. Então eu acho nunca que eu achei. que não soube O procurar. próprio negócio do COI É? é louco, é. Você faz aquelas, acho que pesquisa meio básica, não fala mesmo. Não fala mesmo. Ah, Não bom. fala. Não, eu vou lá no negócio do COI. O COI, se entrar o COI e pedir para entrar na página É traduzida, demorado. então aí dá pra Mas se ver. você faz qualquer uma, pode pegar aí, qualquer do Google básicozinho, nenhuma fala. Ele sai no senso comum, né? Eu sei, né? Como é que a gente pega os alunos pesquisar? Mas dentro disso, Fazer trabalho sobre. existe um monte de coisa que acaba ficando no senso comum. Exatamente. Questões de doping, questões, né? Então, porque o trabalho da imprensa é um trabalho assim meio de superficial. Tem que vender na hora, tem que fazer, pega lá, tem que fazer, o cara vai lá, pesquisa, não é um negócio estudado, né? E tem vídeos explicativos, inclusive, que eu pego, e fala dos. Então. Fala bem ao contrário. Não é que é ao contrário. Não cita isso. Só isso. Tá. Entendeu? Mas e aqui o Brasil conquistando as primeiras medalhas no tiro, né? A equipe ficou com medalha de bronze, Fernando Soledade, Danilo Barbosa, Sebastião Wolff, Guilherme Paraense e a Frânio da Costa. A Frânio da Costa prata na pistola livre e o Guilherme Paraense ouro na pistola de... Seria, né? Era revólver, mas aí eles falam que é pistola automática e coloca como pistola de tiro rápido. Então, alguma questão?
esses competidores brasileiros, eles eram oriundos do Exército? Eram lá do Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Mas foi uma delegação mínima, porque assim, a delegação um pouquinho maior que o Brasil foi mandar foi 28. Quê? A delegação um pouquinho maior que o Brasil mandou foi em 28, porque 24 foi uns gatos pingados só. Delegação brasileira. 28? Mas eu não participei. Tem participação. Mas eu não fui. 28 ou 30? Truco! Vai, quem vai chamar? Quem Não, vai chamar calma. 12? Calma que a gente vai pegar aqui a pesquisa das minhas crianças. 1928, mas eu não fui. Teve uma que pulou, realmente, teve uma que pulou. O Brasil não foi. Teve uma que foi O muito Brasil foi em pouca. 32. 32. E os atletas tinham que vender café. Sim, Senão eles não desciam. Eles não desciam, eles tinham que vender café. foram aqueles 3 meses que eles passaram no mar que E pra aí chegar lá. teve um que chegou penando lá, no dia da largada dos 10 mil. Ficou em último. Né? Mas a questão de número de atleta e delegação depende Depois da dos fonte. critérios de classificação também. Porque às vezes, igual quando fala, né, participação de número de atletas, depende, você fez uma prova e permitiu 50 atletas participar dela, ou você fez 4 provas e colocou 10 em cada. Jorge, deixa eu aproveitar essa pausa e fazer uma pergunta. Lá no início da sua apresentação, você falou que quando você tinha 13 anos, você começou a pesquisar sobre Olimpíadas, assim, né, de forma autônoma. Aí você viu que tinha uma incongruência na questão das medalhas masculinas e femininas. Nossa! Completo. Quando você tinha 13 anos, você chegou a ter ciência do porquê disso? Não. Na época ali não. É. Mas na época a gente não tinha quem explicava, a mulher papel limitado, papel secundário na sociedade. Não tinha ninguém que explicasse isso. Né? A gente sabia pela nossa vivência disso. Só que eu não me conformava. Mas por que não tem? Por que né? Então, para mim, assim, é um tema que marcou, porque eu estava livre assim, de qualquer ideia que alguém colocasse na minha cabeça, estava ali pesquisando, gostando do esporte, gostando de história, e de repente, vamos ver o campeão no feminino. Mas não tem. Mas começou em 28, o outro começou em 19. Por quê? Aí depois você vai sabendo, né? Vai descobrindo E aí, depois da que é sua todo. trajetória na pesquisa, você conseguiu achar uma O preconceito. E esse preconceito só foi diminuindo depois das guerras mundiais, que a mulher precisou entrar no mercado de trabalho. Porque não tinha quem produzisse na indústria. Os homens estavam no campo de batalha. Então a mulher entrou, aí abriu um campo maior para a participação feminina. Depois da Segunda Guerra Mundial, de novo, a mulher ali com um papel forte na guerra, essencial, de novo abre, mas muito lento. É um processo muito lento. Se Muito lento. você pegar a participação brasileira, é mais triste ainda. É de chorar. Do Brasil é de Que foi a chorar. pesquisa que a gente fez com as crianças lá, a participação das mulheres brasileiras nas Olimpíadas. E eles fizeram toda a exposição lá. É um absurdo, porque a gente só foi ter alguma representante, assim, com uma quantidade maior em 1980. A gente teve 15 mulheres. Porque antes disso era 1, 4, 6, eram umas pingadas. Desde 32, que foi a nossa primeira participação de mulher. 48, 52 chegou a ter um número maior. Mas era natação. 7, 10 ali, mas assim, uma delegação bonitinha ali, 80. Nem pode falar isso, né? Não, Quantos porque foram 80? 15. Aí Mulheres. você falou que em 20 teve participação, mas teve muita controvérsia do comitê que barrou, inclusive a ida das competidoras. Não, da Austrália. Da Austrália, não queriam pagar pra ela ir. Tinha muito isso. No entanto que as que participavam, normalmente eram algumas que já tinham um certo cacau pra ir. Entendeu? Mas não era tipo um boicote do comitê. Era um boicote do comitê. É a palavrinha que a gente não gosta de falar. Se não. você não quer financiar, Machismo. se você está financiando a passagem do masculino, por que você não vai financiar do feminino? Né? Então tinha financiamento possível.
Então, Tinha, não mas liberaram pra. não liberaram para Pra não passar as vergonha mulheres. pros homens. O Raça nosso que a gente passa, né? O Raça fala alguma coisa disso em 36. Quem? No filme Raça, que é do Jesse Owens. Fala o quanto preconceito que era naquele momento contra os judeus, mas a questão da mulher também, eles não aceitaram. Eles limitaram a quantidade de mulheres que poderiam participar em 36. Era difícil. A gente vai entrar mais nesse assunto. Aqui, logo a gente já vai entrar. Pavo Nur, de 1924, ganhou 5 medalhas de ouro no atletismo. Inclusive, ele queria correr os 10 mil, o técnico não deixou ele correr os 10 mil. Ele correu os 1.500 e os 5 mil no mesmo dia e venceu as duas, no intervalo de 1 hora entre elas. Johnny Weissmuller, vocês conhecem Johnny Weissmuller? Cinema. Não, É o Tarzan, não é? Eu conheço só o outro lá, o Arnold. Não é Arnold, né? Achei que era o Arnold, né? Johnny Weissmuller foi campeão, ganhou 3 medalhas de ouro na natação. Depois ele virou ator e fez o Tarzan no cinema. E aqui ele está do lado do Duque Kahanamoku. Por isso que ele foi. Então você tem o Tarzan do cinema de um lado e do outro o responsável pela popularização do surf. Lá na outra foto, aqui nessa foto, o Harold Abrams e o Eric Liddell. Abrams venceu os 100 metros, Liddell venceu os 400, e os dois foram tema do filme Carruagens de Fogo. Então, Carruagens de Fogo está baseada na vida desses dois atletas. William DeHart Hubert, primeiro atleta negro a conquistar medalha de ouro individual. Venceu o salto em distância, pulou 7,44 e foi o primeiro negro campeão olímpico. O primeiro de muitos posteriores. E a seleção do Uruguai, campeã do torneio de futebol, dizem que foi essa seleção que inaugurou a volta olímpica. Essa seleção foi campeã também em 28 e conquistou a Copa do Mundo em 1930. Então o Uruguai, futebol naquela época, eram as principais seleções que participavam dos Jogos Olímpicos. Tanto que a Inglaterra foi campeã também no anterior. Olha, só de mostrar o vídeo. 1928, por isso que eu falei da questão feminina. Eu falei, já vamos chegar. 1928, Amsterdã, organização perfeita dos Jogos, modelo de organização. E para as mulheres, o ponto principal foi finalmente conseguirem disputar o atletismo, depois de muita briga lá da Alice Miriá, de organizações francesas lutando ali para a mulher ter espaço. Só que participam em 5 provas apenas: 100 metros, 80 metros, não, 100 metros, salto em altura, lançamento de disco, 800 metros e revezamento 4 por 100. 100, 800, 4 por 100, salto em altura e lançamento de disco. Elizabeth Robinson, 16 anos de idade, venceu a prova de 100 metros e se tornou a primeira mulher campeã olímpica de atletismo. De novo, ó, Estados Unidos. Só que foi disputada a prova de 800 metros. E a alemã Lina Radke conquistou a medalha de ouro à frente da japonesa Kinoe Hitomi. Mas outras atletas, uma prova de 800 metros para quem correu, para quem já treinou, é difícil. Você termina literalmente no chão. Umas começaram a passar mal, uma ou outra desmaiou, e na época falaram: a mulher não deve fazer prova de resistência, porque ela acaba envelhecendo mais, e o corpo feminino não tem muita aptidão para a prova de resistência. Resultado, a prova dos 800 metros saiu do programa olímpico e só voltaria em 1960, essa prova de 800 metros. Uma forma de preconceito, porque lá no campeonato soviético, lá em 1930, havia até a prova de 10 mil metros. Então, Pavo Nurmi vira Ritola de novo, Pavo Nurmi ganha mais uma medalha de ouro e 2 de prata, chega a 12 medalhas, 9 de ouro e encerra a brilhante carreira olímpica dele. Ele queria disputar a maratona em 32, dos 3 mil obstáculos, mas como já tinha a marca de roupa até no nome dele, tudo, ele
foi considerado profissional, não pôde competir. E de novo, o George Weissmuller venceu os 100 metros nado livre de novo. E foi uma Olimpíada que teve um grande equilíbrio na natação masculina. O Alberto Zorrilla, da Argentina, venceu os 400 livres. E o Arne Borg, da Suécia, os 1500. 1932, Los Angeles. O que acontece em Los Angeles? Primeiro, quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Os países estão a míngua, quebrados. Como que você vai mandar uma delegação da Europa lá para os Estados Unidos? Qual vai ser o custo disso tudo? Resultado, muitas provas tiveram participação de 3, 4, 6 competidores. O futebol foi cancelado. No hóquei sobre a grama, 3 países só participaram: Índia, Japão, Estados Unidos. A Índia é campeã. Mildred Didrikson, ou Mildred Didrikson, norte-americana, considerada, na primeira metade do século, a atleta mais espetacular. Foi campeã dos 80 com barreiras, venceu no lançamento do dardo e ainda ficou em segundo lugar no salto em altura. Ela, posteriormente, foi jogadora de basquete e foi uma renomada jogadora de golfe. Morreu nova, com menos de 50 anos de idade, lá no início dos anos 50. A Vila Olímpica, primeiro conceito de Vila Olímpica, de alojamento para atleta, foi lá em 1924, na Olimpíada de Inverno. Fizeram lá uns barraquinhos e o pessoal ficou alojado lá. Mas, destinar uma área e construir uma vila, quase uma cidadezinha, vamos dizer, só lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. O húngaro Oliver Halas, que era do polo aquático, ele era amputado na perna, mas conseguiu conquistar suas medalhas de ouro olímpicas. Esse aqui é um pódio que tem 2 suecos com medalha, ouro e prata, e um norte-americano com bronze. Aí eu pus a bandeira dos Estados Unidos, para significar o quê? Que a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em que houve a apresentação do pódio, que os atletas foram premiados no pódio, foi em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E o sueco Carl Westervik consagrou-se tricampeão na luta livre. Conquistou medalha em 20, 24 e 32. O japonês Takeshi Nishi foi campeão da prova de saltos e o fim dele foi se recusar ao rendimento lá durante a Segunda Guerra Mundial. Uns dizem que ele se matou, outros dizem que morreu lutando. Thomas Ed Tolan, dos Estados Unidos, venceu os 100 e os 200 metros, um atleta negro. Então, os Estados Unidos aí já tendo um espaço maior para o atleta negro, inclusive, né? Se não tivesse... No meio do segregacionismo, isso é uma vitória mesmo. Hã? No meio do apartheid, do segregacionismo. Não, lá era assim, aberto. Estava fazendo mesmo uma milagres. meia culpa ali, né? O Japão, uma equipe poderosíssima de natação, que ficou conhecido como os peixes voadores. Um deles aqui, o Yasuji Miyazaki, tinha 14 anos de idade, conquistou medalha de ouro na natação, 100 metros nado livre. O outro, esse aqui, Yoshiyuki Tsuruta, foi um dos primeiros campeões olímpicos do Japão na natação, que ele já havia vencido também em 1928. O Japão conquista as primeiras medalhas de ouro dele em 1928. Falando em 28, eu não falei dessa foto aqui, ó. Olha, você vê que coisa? Eles nem cobraram. Essa equipe de ginástica foi a primeira vez que a ginástica valeu medalha para as mulheres em Jogos Olímpicos. Antes, elas participavam como exibição. E essa equipe holandesa conquistou a medalha de ouro, competindo em casa em Amsterdã. Tá. Aí começa a arrepiar tudo. Oi? Por que começa a arrepiar? Pelo seguinte: essa equipe holandesa, das ginastas, quando você vai ler posterior o que ocorreu com elas, 4 delas, o Valechinsky descreve lá no livro, fulana de tal, morreu em Sobibor, numa câmara de gás com seus filhos de 2 e 7 anos de idade. Morreu com seu marido, com seu filho de 8 anos de idade numa câmara de gás. Então, é uma imagem
Esse era o tipo de gente que eles mandavam para, né, essa gente ameaçadora que ia para militares. E ali, o Mikio Oda do Japão, primeiro campeão olímpico do Japão, no atletismo, prova do salto triplo. O Japão no salto triplo ganhou com 28, 32 e 36. Shuhei Nambu em 32 e o Naoto Tajima em 36. E o Mikio Oda ganhou em 1928. Ele pulou 15 metros e 21. E essa distância de 15 e 21 foi a altura da pira olímpica, que acenderam lá nos Jogos de Tóquio em 64. Então fizeram a mesma altura, 15 e 21, para bater com a distância que ele venceu. Pronto, agora eu posso voltar para 32. Terminando esse 32, a gente pode fazer um pausa? Beleza. E, por fim, o Ivar Johansson, da Suécia, que ele venceu ele foi campeão na luta livre e na luta greco-romana. Só que ele teve que perder entre 3, 4, 5 quilos. A diferença era de 5 quilos. Não sei como que era o peso dele. Ele precisou perder peso para poder competir, porque eram 2 dias só de intervalo. Então, em 2 dias, ele se ajustou com uma categoria de 5 quilos menor. E conquistou também a medalha de ouro. E ele já havia sido campeão. Não, depois ele foi campeão em 36. Ivar Johansson, da Suécia. Tudo bem, então. Agora a gente faz o break, ó. É porque essa daí é. Essa é com 2 pés no peito, essa daí. 39, estava ainda preparado. Então, eu peguei aqui a minha consulta lá do meu painelzinho. Realmente, 28 a gente foi 24, 32. Porque tá aqui, né? Eu filmei o painel inteiro. O próprio exposição que a gente deixou lá no nosso pátio. Mas estava falando que era 28? Fica direto. A quantidade de pessoas que foram os brasileiros hoje. Aí o que aconteceu? Essa parte da tolerância, agora na exposição da reunião de pares, ficou mais evidente. Que a gente fez o gráfico crescente da participação. Uma ideia bonitinha. Né? Aquele último cartaz ficou fantástico. Isso aqui pra mim é o Hidratado. Oi? Olha.